Olá, bem-vindos à nossa campanha Felicidade Sem Medo. Vamos juntos desinverter o Brasil. É uma iniciativa da Associação Stop Destruição do Mundo e das Faculdades Trilógicas Kepp Pacheco. Nós estamos hoje com a doutora Selma Pupi Genzani, que ela possui graduação em Engenharia de Minas, concluída em 1984 pela USP, Universidade de São Paulo. É também especialista em gestão de conflitos e psicanalista da CITA, Sociedade Internacional de Trilogia Analítica. Ela é psicanalista desde 1993 na França, onde ela morou e atuou, né? É treinada em psicanálise integral em Nova York, Paris e Brasil. E é professora de psicossociopatologia no curso de pós-graduação Lato Sensu de Gestão de Conflitos, da Faculdade Trilógica Kepp Pacheco, onde integra também a equipe de coordenação. Só faltou uma coisa, professor Ortiz, que é muito importante. A minha segunda graduação é em Teologia Trilógica pelas Faculdades Trilógicas, né? Graduada recentemente. Isso, ainda é teóloga recentemente. Ela não para de estudar, viu, gente? Olha, doutor, eu a convidei porque nós estamos nessa campanha, né? Felicidade Sem Medo, vamos juntos desinverter o Brasil. Mas eu acredito que poucos sabem o que é isso, inversão, desinversão, né? Poucos sabem que é um conceito psicanalítico, fundamental da ciência psicanalítica, né? Descoberto pelo psicanalista Dr. Norberto da Rocha Kepp, né? A doutora Cláudia Pacheco, ela deu uma explicação magistral sobre inversão, mas um tempo atrás, quando abriu a campanha, né? Mas eu acredito que para quem está chegando agora, é muito importante a gente relembrar e dar essa explicação, né? Nunca é demais, para que as pessoas possam entender o que significa a nossa campanha, né? Então, eu queria aproveitar, né, para perguntar à senhora o que é essa tal de inversão. Então, olá a todos, né? É um prazer estar aqui com vocês. De fato, né, como o professor Ortiz disse, esse conceito da inversão é uma das descobertas mais incríveis do Dr. Norberto Kepp e realmente revolucionou a forma como se entende o ser humano. É um conceito que pode ser aplicado em todas as áreas do conhecimento humano e terapeuticamente é fulminante nos tratamentos, né? É uma forma muito direta de se ajudar os pacientes quando eles entendem e percebem a inversão. E cada um de nós é invertido, né? Então ninguém está fora disso, perceba ou não. Então o importante é perceber a inversão para que possa haver a desinversão, né? Porque nós entendemos que para haver bem-estar, saúde psíquica, saúde orgânica e uma sociedade mais equilibrada, todos vão ter que perceber esse fenômeno da inversão psicossocial, né, que o Dr. Kepp trouxe, como o professor falou, lá em 1977, né? Então, o que seria na prática? Vamos tentar trazer exemplos, né? Na inversão, cada um tem uma percepção invertida, de ponta cabeça mesmo, da realidade. Ao invés de ver as coisas como seriam, vê de forma invertida, de ponta cabeça. Então, por exemplo, a pessoa, a criança são exemplos bons para mostrar essa questão da inversão, né? É aquela atração pelo que é nocivo e uma rejeição pelo que é bom, que a criança, por exemplo, já mostra desde pequena. Então, é hora de se alimentar, ela não quer comer. É hora de dormir, ela não quer dormir, ela faz um escândalo para não descansar, embora ela esteja cansada, né?
Tá frio lá fora, precisa se agasalhar, não quero, não põe o agasalho. Então, é uma atitude de dar o contra na vida, na realidade, no bem, porque, afinal de contas, é tudo bem para a pessoa, né? E que a pessoa dá o contra dessa forma. E isso vai vida afora. Então, a gente pode pensar, mas quando que isso começou, né? Como que é isso, né? Então, o nosso entendimento da psicanálise integral é que quando houve lá atrás o pacto com os seres malignos, quando Lúcifer, os demônios vieram e enganaram o ser humano que vivia no paraíso, vivia próximo ao Criador, né? Num lugar de uma ciência super desenvolvida, uma sociedade equilibrada, o paraíso. Então veio lá o demônio tentar o ser humano, querendo mostrar que havia algo a mais a ser conhecido, por que eles tinham que ficar limitados ali, por que tal árvore não podia ser conhecida, né? Que é uma alegoria. Ele veio tentar o ser humano na sua teomania, que o ser humano poderia ter algo a mais se estivesse com ele ali, Lúcifer, que ele não estava sabendo, usufruindo. Então enganou o ser humano, porque dentro do bem, dentro do belo, dentro do verdadeiro, que é a essência divina, e que nós fomos feitos a essa imagem e semelhança, esse é o tudo, esse é o máximo. O que existe por si é o bom, belo, verdadeiro. E a nossa essência é assim. Mas o demônio veio com uma historinha achando que poder-se-ia conhecer algo mais. E do demônio só pode vir o mal, né? E o mal não é algo que existe por si, é negação, é oposição, é rejeição. Mas, enfim, o ser humano acreditou nessa historinha, foi tentado, caiu na tentação. E quando houve esse pacto, foi algo seríssimo na humanidade, porque houve um corte energético. E desde então, a energética do ser humano despencou. Essa inveja que o ser humano mostrou do Criador era bom demais, né? Será que não tem algo a mais? Desconfiou, quebrou uma aliança. Isso, com o tempo, foi sendo incorporado na nossa psicogenética. Então, desde lá atrás, o ser humano que nasce, ele não tem só aquela essência divinal, boa, bela e verdadeira. Ele começou a amargar dentro da sua psicogenética intrusos, elementos nocivos, doentios. É a nossa inversão, nós invertemos os valores, a percepção da realidade. Então começou lá atrás, isso foi incorporado no nosso DNA, e cada ser humano que nasce tem aquela essência original, mas tem também já o lado doentio, que vai se manifestar na sua existência em maior ou menor grau, depende do grau de ética, do grau de conexão com o Criador, de humildade para enxergar os seus problemas e lidar com eles, né? E a inversão, então, se manifesta. Por exemplo, na criança nós comentamos, né? Mas vida fora continua, né, professor Ortiz? Por exemplo, os adolescentes. Os adolescentes mostram muito essa questão da inversão, porque eles chegam naquela fase que os pais não estão com nada. Os pais, qualquer coisa que falam é bobagem, eles que sabem, então eles estão ali, os deusinhos, né? E o que vem dos amigos é que é importante. Mas os pais, o que representam, né, para a criança, para o adolescente? É o senso de verdade, de realidade. Os pais são as pessoas que mais amam, que mais querem ajudar, têm os seus problemas também, mas não vai encontrar ninguém que ame mais que os pais. Mas daí o adolescente, quando se manifesta essa inversão, nessa época que é muito forte, então eles rejeitam as orientações boas dos pais e querem fazer tudo da cabeça dele, né? Então está rejeitando o bem e está mostrando uma atração pelo negativo.
Então, o que o adolescente gosta? Experimenta tudo que é ilícito, né? O álcool, as drogas, as longas noites não dormidas, embaladas com uma música horrorosa que deixa o cérebro vibrando. Então, ele vai de cabeça em algo que é contra a vida, a saúde e a essência dele. E é um trabalho e tanto conscientizar o jovem de que ele está no caminho invertido. E se ele não percebe, muitas vezes depois ele perde o pé, né? Ele não consegue controlar mais, por exemplo, vícios que ele entrou. A senhora falou que a pessoa vai de cabeça, né? Os jovens vão de cabeça numa coisa que destrói a vida deles, né? E de outro lado, parece que tudo que constrói a nossa vida, a gente tem uma resistência. Fazer um trabalho bonito, estudar, amar, né? De verdade, ajudar os outros, que tudo de coisa que nos dá saúde, né, doutora? A gente tem uma resistência, eu noto. É interessante isso, né? Me lembra aqui, professor, um gráfico que o Dr. Kepp mostra quando ele mencionava a questão da inversão, que é um processo que ocorre na vista humana. Sabe que para a gente ver a imagem assim, né, a cabeça para cima e o pé para baixo, há uma desinversão automática no cérebro, porque a vista, ela capta de forma invertida na retina. É um fenômeno da luz e está presente em nós. Mas depois o cérebro desinverte e a gente vê a pessoa com a cabeça para cima e os pés para baixo. E eu lembro dele falar que na vida psíquica não é automático, não. A pessoa precisa ter um esforço de afeto, de dedicação ao bem, de buscar o que é construtivo, buscar o que é bom na vida dela, fazendo bem, para que haja essa desinversão, para que ela se apegue ao bem. E depois ela gosta do resultado que ela vê, né? Doutora Selma, e o que a senhora acha que está invertido em nossa sociedade, em nosso país ou no mundo? Puxa, tem tanta coisa. Bom, no Brasil, né, Ortiz, vamos começar pelo Brasil. Quando a gente fala em inversão, lembra sempre aquela questão de levar vantagem, né? O brasileiro tem aquele slogan que gosta de levar vantagem, né? Tinha aquela famosa propaganda que circulou aí nos anos 70, 80, o Gerson, que falava, né? o Gerson, que falava que gostava de levar vantagem em tudo. Então, por quê? Isso representa uma atitude do brasileiro, de achar que levar vantagem sobre o outro é um bem para você. Então a pessoa, por exemplo, ela está na estrada, está aquele trânsito infernal, mas ela corta todo mundo pelo acostamento e vai passar 10 carros lá na frente e ela se acha incrível, levando a maior vantagem sobre os trouxas que ficaram parados no trânsito que não anda e ele deveria estar lá também, né? Então esse tipo de coisa, passar à frente na fila, né? Esse tipo de coisa é muito curioso, porque a pessoa nunca pensa que sempre que ela age com desonestidade, prejudicando alguém, ela está se prejudicando em primeiro lugar, antes de mais nada. É que às vezes não é tão visível, né? Mas isso vai vir com o tempo depois. Porque só o indivíduo que é mais ético, verdadeiro, age no bem, é que vai ter melhor saúde psíquica, equilíbrio e orgânica, inclusive. Só que a pessoa não pensa assim, ela quer a vantagem imediata e acha que está levando uma vantagem, mas não está, né? Ela passou uns carrinhos ali na frente, mas ela está estragando a essência dela. Doutora Selma, a senhora é engenheira e psicanalista. Então eu vou fazer uma perguntinha. E teóloga. Eu vou fazer uma perguntinha assim: o que estaria invertido hoje dentro da física, né? E dentro da psicanálise? Tem muita coisa. Aqui é um tratado, né? Aqui é um tratado. Na física, principalmente, essa questão de matéria e energia, né? Que o Dr. Kepp desinverteu. Resumidamente, a nossa física invertida, que vê
a energia vindo da matéria, criou uma situação muito difícil para o planeta, porque daí queima-se carvão, queima-se petróleo, queima-se lenha para se obter energia. Quando existe uma energia abundante no cosmos, a dita energia essencial, energia escalar, como Tesla chamava, né, porque ela vai em escalas de vibração, que a ciência não foi para esse lado para aproveitar essa energia, que seria gratuita e abundante e não exauriria o nosso planeta, né? Então, um resumo por aí. Então, vamos falar um pouquinho da psicanálise, né? Um trabalho genial do Dr. Kepp e da doutora Cláudia Pacheco, que escreveu uma tese sobre Freud, é das inversões de Freud. Ele foi o grande gênio da psicanálise, que tratou das segundas intenções do ser humano, só que ele trouxe alguns aspectos invertidos, porque ele não tinha noção da inversão. Então, quando ele fala, por exemplo, que nós temos um lado inconsciente que já faria parte da natureza original do ser humano, é uma inversão, porque na natureza original, né, só está o que é bom. Esse inconsciente, como o Dr. Kepp mostra, é uma atitude de inconscientizar, que nós vamos inconscientizando ao longo da vida. Então, não é algo que pertence à natureza do ser humano. Então, Freud era pessimista, né? Porque ele não era teísta. Então, ele achava que nasceu, morreu, o mal já era dentro do ser humano e não tinha saída. E não é assim. A pessoa conscientizando as inversões, ela melhora muito a qualidade de vida dela. Ela administra, né? O Freud fala no impulso de morte, né? Então, um impulso, isso. Assim, a trap, impulso de morte, como se fosse uma coisa natural no ser humano, um impulso para morrer, né? Para destruição. O instinto, né, de morte, então, é outra inversão, porque nós temos instintos ligados à natureza que são para a vida. Então, fugir dos perigos, se alimentar, né? Se vem um perigo na sua frente, você corre, se não dá para enfrentar. Então, os instintos naturais são sempre para manter a vida, mas existe uma atitude destrutiva. Então, não é ligada à natureza, é da atitude humana doentia já. Invertida, esse é um tema muito bonito, né? Invertida. Nossa, é lindo, lindo demais. Eu queria dar outro exemplo que eu acho importante. O materialismo que existe na nossa civilização, na nossa sociedade, né? É algo muito invertido. Então, por exemplo, a própria ciência médica, o campo da saúde, foi muito para esse lado, né? Do materialismo. Então, quer se tratar apenas com medicações ou tratamentos médicos e não se leva em consideração que o ser humano ele é transcendente na base. O ser humano já vive na transcendência, ele aquilate ou não. Nós temos uma alma eterna. Então, para tratar o ser humano, tem que tratar do maior para o menor. Você tem que tratar o campo psíquico-espiritual, seus problemas nesse campo, e aí está a rejeição ao Criador, ao bem, né? E aí vai ter melhores resultados para tratar também o orgânico. Então, tratar só num campo aqui mais sensorial do corpo não atinge a raiz do problema que está num campo lá elevado, psíquico-espiritual. Então, está invertido essa forma de tratar o ser humano. Precisa tratar do maior para o menor. Tem mais um exemplo que eu acho importante aqui, professor Ortiz, porque exemplos que as pessoas se identifiquem, né? O senhor perguntou no mundo, né, na sociedade. Eu acho que nesse campo, com relação ao dinheiro, o valor que se dá ao dinheiro é muito invertido também, porque se coloca o dinheiro e os bens materiais, o ter, acima do ser. Isso é completamente invertido. A sociedade deveria sempre se preocupar com o ser humano, o ser. E o ter, o material, etc., vem em consequência, né?
Então a gente vê essa preocupação que as pessoas têm em comer, né? O que é material, a vida sexual e o dinheiro. E não se incomoda com fazer um trabalho útil, realizar o que é importante, que é o que vai fazê-la se sentir bem, inclusive se sentir realizada e ter saúde. Quer dizer, colocar o ser acima do ter, o ter como uma consequência. E eu entendo isso muito importante, inclusive, para se educar os jovens, né? Porque eles têm muito essa inversão, que eles pegam isso da sociedade capitalista que nós vivemos, onde o dinheiro é tudo e não é. Precisa avisar o alto, que aí ele vai ter a parte material adequada, em consequência. Doutora Selma, sabe que uma vez, quando eu estava em Nova York, eu trabalhava no jornal lá, e um jornalista daqui do Brasil foi lá, e eu falei, na época o Dr. Norberto Kepp estava morando lá, a senhora, e eu falei que um psicanalista brasileiro estava lá, né? E ele se interessou muito. E aí ele foi lá, entrevistou o Dr. Kepp, depois ele publicou em 2 páginas centrais do jornal dele, era aquele Tribuna de Santos, ele publicou assim: o mundo está invertido. Olha! A senhora concorda que o mundo está invertido? Não há dúvida. O mundo é feito por seres humanos, né? Que os seres humanos estão invertidos, eles constroem a sociedade invertida. E nós trabalhamos para desinverter, né, Ortiz? Com a divulgação desse trabalho, com aulas, vídeos, os livros incríveis do Dr. Kepp e Doutora Cláudia, os programas de televisão, levam a pessoa a conscientizar essa problemática mundial que existe. Sorte daqueles que aceitam perceber, porque há uma mudança radical na vida de quem percebe isso, né? A gente nota que os alunos aqui da faculdade, né? Eu faço também leitura terapêutica dos livros do Dr. Kepp, as pessoas que participam da leitura terapêutica, das aulas da faculdade, que assistem aulas de línguas também, né? Eu entrevistei o professor Richard recentemente, e ele usa esse método psicanalítico, né? Nossa, a gente nota uma mudança, depois eles vêm falar para a gente, olha, eu mudei muito a minha visão e tudo, e eles começam a melhorar, né? E há muitos casos de cura, né, doutora Selma? De doenças orgânicas, graves até, né? E um outro ponto, essa percepção da inversão salva muitos relacionamentos, evita muitos divórcios. Porque o que acontece na inversão? A pessoa começa a achar que o outro é o problema da vida dela. Ela não está vendo os próprios problemas e acha que o companheiro ou companheira são a raiz do problema. Aí divorcia, afasta daquela pessoa. E muito tempo depois, ou algum tempo, vai perceber que se afastou de uma pessoa boa, que tinha problemas, etc. Então, na inversão não percebida, a pessoa tende a afastar dela pessoas boas e muitas vezes se aproximar, fazer escolhas invertidas. Casamentos assim, né, que as mulheres fazem muitas vezes com bandidos, gente muito desonesta, e depois sofre as consequências. Então, no campo dos relacionamentos humanos, é fundamental essa percepção também, né? Então, se você quer se desinverter e ajudar a desinverter o Brasil, tá aí, ó, estuda nas faculdades trilógicas, faz análise, lê esses livros, olha os livros que estão ali atrás, A História Secreta do Brasil, que é um livro para desinverter a noção que o brasileiro tem do Brasil, e o História Secreta do Nordeste, né? Olha, gente, só experimentando que a pessoa sente, porque não dá para falar na teoria, né, doutora Selma? Sem dúvida, sim. E os cursos levam todos para esse campo, né? Do autoconhecimento, vai passar pela noção da inversão. Então, doutora Selma, muito obrigado pela sua entrevista, foi muito esclarecedora. E então, até o próximo episódio. Até logo, obrigada.